Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu amigo e minha amiga da LSC Concursos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aí de Direito Constitucional, mais precisamente com relação aí à nossa aula, que é relacionada ao tema da Constituição Estadual de São Paulo. Na aula passada nós vimos tudo extremamente completo sobre o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Agora nós vamos ver outros artigos. Hoje nós vamos então aqui falar um pouco do artigo 111A até o artigo 115, alguns incisos do artigo 115, que é o artigo 115, eu vou dividir em duas aulas, né? Quando terminar essa aula, vou para outra aula, porque a Constituição do Estado de São Paulo, estou dividindo aí, vamos trabalhar em 3 aulas. Então, para questões didáticas, então hoje nós vamos dar essa continuidade importante, que vocês viram que o assunto é maravilhoso, o assunto é gostoso, vocês podem perceber que é extremamente importante a gente estar conhecendo. E vocês que vão ser aí futuros servidores do Detran, é óbvio que vocês têm que conhecer, devam conhecer, é necessário conhecer aí a Constituição do Estado de São Paulo. Então, vamos começando já pelo artigo 111A. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de elegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral de Estado, defensor público-geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Foi acrescentado por uma emenda constitucional esse artigo. Essa emenda é de 2012. Se eu fosse apostar numa questão que vai cair, é essa. Eu tenho assim certeza 100% que vai cair este artigo na sua prova. Certeza 100% vai cair esse artigo na sua prova. Mas por que, professor, o senhor está falando isso? Eu estou falando por 2 motivos. O primeiro motivo, porque é uma mudança legislativa recente. Ela é de 2012. Então, nós estamos falando de uma parte da Constituição Estadual de São Paulo que vai ser cobrada na prova. E uma das mudanças mais recentes é a inclusão desse artigo 111A. Vem cá, você acha que ele não vai pedir para você? Claro que ele vai pedir para você. É óbvio que ele vai pedir para você. Então você tem que ficar esperto sobre isso. Outro aspecto importante que tem que ser levado em conta é a importância da inclusão deste artigo na Constituição do Estado de São Paulo. Gente, isso aqui é uma revolução. Vocês não têm noção de quanto é importante a inclusão deste artigo aqui na Constituição do Estado de São Paulo. É revolucionário. Mas revolucionário por quê, professor? Porque aqui é a consequência da lei da ficha limpa. Sim, é um desdobramento da lei da ficha limpa. Mas como assim, professor? Vocês lembram da lei da ficha limpa, onde candidatos não podem, aliás, até hoje ela vale, não podem ser candidatos pessoas que ostentem condenação em 2º grau. Pessoas que já têm condenações transitadas em julgadas, em condenações em 2º grau.
Então, essas pessoas que têm isso e ficam um prazo inabilitadas para poder concorrer a cargos eletivos, então é interessante, porque uma pessoa que é condenada e transitou em julgado não pode mais concorrer nos próximos 8 anos, 10 anos, vai depender. Mesma coisa é a pessoa que já foi processada e condenada em segundo grau, em grau de recurso. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? É a lei da ficha limpa. Então, não queremos políticos, fichas sujas na nossa política brasileira. Esse é o recado da ficha limpa. E aí houve uma movimentação, e essa movimentação ela é nacional, dizendo o seguinte, opa, vamos levar esse enquadramento da lei da ficha limpa para dentro da administração pública. Vamos levar esse enquadramento aqui, porque olha só que interessante. A gente vai pegar, vai dizer assim, pô, é qualquer pessoa que vai ocupar cargos de chefia dentro da administração, ou de assessor, mas pessoas que também sejam fichas limpas. E olha que interessante. Então, depois dessa explicação, como que fica muito mais claro compreender sobre o assunto? É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de elegibilidade nos termos da lei federal. Isto é, nos termos da lei da ficha limpa, aquelas pessoas que não podem ser eleitas. E quais são os cargos que essas pessoas, fichas sujas, estão proibidas de serem nomeadas? Para o cargo de secretário, para os cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador, tá procurador, mas é procurador, a redação ela veio errada, e eles mantiveram a redação original, geral de justiça, procurador-geral do Estado, defensor público geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agentes reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Linda inclusão. Está falando assim, ô governador, você não vai nomear aquele político ficha suja como seu secretário, não. Não pode. Juizão, você não vai nomear como assessor um cara que é ficha suja. Moralidade. Moralidade dentro da administração pública. Vem cá. Vocês ainda têm dúvidas, vocês ainda têm algum tipo de dúvida que este assunto vai cair? Eu tenho certeza que vai cair. Eu aposto com qualquer um de vocês. Vai cair este assunto. Vai cair esse assunto. Vai cair esse artigo na sua prova aí do Detran do Estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida disso. Eles vão cobrar na íntegra o artigo 111A. Porque isso aqui é mudança legislativa recente, é mudança inovadora. Então você tem que estar atento a essa dica importante. E não vem falar depois, o professor Pedro Silas não avisou. Eu estou avisando de maneira repetitiva. Vai cair. Tá? Vamos ao próximo artigo. 112. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que se produzam seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Eu já comentei sobre esse artigo, já falei do princípio da publicidade, falei da importância, só para a gente retomar, que os atos administrativos eles devem ser públicos. E a publicidade gera eficácia desses atos. Então, os atos só valerão depois de serem publicados em órgão oficial do Estado. Então, por conta disso, diário oficial, por exemplo,
é importante a publicação para tomar conhecimento, a gente saber o que está acontecendo com a vida da administração pública. Artigo 113. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos, estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Então aqui, olha que linda a Constituição de São Paulo, nessa parte ela é muito bonita. Eu não tenho muito, assim, críticas, todo mundo tem, mas a gente tem que elogiar também. Aqui, neste artigo, a Constituição do Estado de São Paulo nos deu uma luz, nos deu uma preocupação importante com o cidadão. Está falando assim, você mesmo, você é administrador público, você não vai criar atos administrativos, a Deus dará. Você não vai estabelecer prazos quando você achar melhor. Não! Não vai acontecer isso. Na verdade, você vai obedecer à prática desses atos, porque uma lei vai fixar o quê? Uma lei vai fixar os prazos, vai fixar os recursos, a forma de processamento, os efeitos. Então, os atos administrativos, esses atos da administração pública terão regras básicas. E quem vai trazer essas regras básicas é a lei. Trata-se aí de um desdobramento do princípio da ampla defesa e do contraditório. É quando, olha o erro aqui, né? Deixa eu até arrumar aqui, que é importante, né? Já que eu não gosto de ficar aí. É quando a lei fixa, a partir do momento em que a Constituição Estadual manda fixar prazos, recursos, formas de processamento, você está dando direito ao cidadão de recorrer daqueles atos administrativos que julgarem convenientes. Daqueles atos administrativos que você só fala, não foi legal. Por conta disso, é muito importante entender que há um desdobramento da ampla defesa e do contraditório. É muito importante compreender que essa ampla defesa e o contraditório é um desdobramento de uma garantia constitucional. Então, eles tiveram a preocupação que esses atos pudessem estar respeitando essa garantia constitucional federal. Pois, havendo um processo administrativo, que é uma das formas de acontecer aí, a sequência de atos administrativos, é necessário que é uma garantia para evitar abusos e excessos da administração. Porque, infelizmente, quando não há um controle legal sobre o assunto, a administração age com excesso. Então, por conta disso, há necessidade do processo administrativo. Artigo 114. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor, que negar ou retardar a sua expedição, no mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Meus queridos, meus amigos e amigas, já falei isso na aula passada, esse artigo. Mas vamos bater uma bola aí para relembrar, né? Aqui, na verdade, nós estamos falando novamente de um desdobramento do princípio da publicidade, do acesso de informação. Então, o cidadão tem direito de ver os atos publicados, também como tem o direito de ter acesso a esses atos. Então, ter acesso a esses atos é extremamente importante, é fundamental ter acesso. Então, a administração pública é obrigada a fornecer, não é faculdade, é obrigação. Em 10 dias, não vamos esquecer do prazo, 10 dias úteis. Então, não se conta sábado, domingos e nem feriados. 10 dias úteis são dias normais de trabalho. Então, é muito importante a gente compreender
isso aqui é um direito, é uma garantia ao acesso às informações. Então, todas as explicações, eu falei na aula passada, é só dar uma olhadinha lá, mas eu só refresquei, fiz aí uma síntese sobre o assunto. Vamos falar agora, então, do artigo 115 da Constituição aí, Estadual de São Paulo. Para a organização da administração pública, direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Então, aqui vem aí o que deve ser cumprido. Primeira observação. Vou voltar a fazer um conjunto aí, o estudo vai ser em conjunto com a Constituição Federal, vai ser um bate-bola para a gente compreender a diferença da Constituição Estadual de São Paulo com a Constituição Federal. A gente tem que fazer esse ping-pong, porque é fundamental para a compreensão do assunto, né? Primeiro, inciso 1, lá da Constituição do Estado de São Paulo. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então perceba, olha só que legal. Aqui a redação ela é igual ao que está na Constituição Federal. Ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, as regras aqui são iguais entre as constituições. Então, as regras são iguais, a redação é idêntica. Mas vamos falar um pouco aí desse inciso, para a gente compreender melhor, né? Aqui esse inciso traz o acesso universal ao emprego, ao cargo público. Acesso universal. Claro, universal. Teoricamente. Por quê? Porque aqui proclama o seguinte, para você exercer um cargo, emprego ou função pública, todos os brasileiros que preenchem os requisitos e estrangeiros deverão ter acesso através de concurso público. Então, a regra é que nós teremos acesso a esses cargos, empregos ou funções através de concurso público. Uma dica muito importante, parece besta, mas às vezes cai em prova e você já vai saber lidar com isso. Aos brasileiros, diz assim, requisitos estabelecidos em lei. Ao estrangeiro, na forma da lei. Mas como assim, professor? Porque vocês estão lidando com uma banca que vai fazer sua prova, que só gosta de lei seca. Então aqui a gente tem que imaginar como que ele poderia falar. Como é que viria uma questão nesse sentido? E poderia vir a seguinte questão. Ó. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Eu poderia inverter. Poderia o examinador chegar e falar assim, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham, os brasileiros na forma da lei e aos estrangeiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Poderia inverter. Por isso que é importante você associar o quê? Aos brasileiros preenche os requisitos estabelecidos em lei e aos estrangeiros na forma da lei. Então, assim, é fundamental. É fundamental você saber essa diferença. É fundamental você compreender todo esse contexto, porque você vai ter um sucesso danado. Porque o examinador ele é sacana, eu já falei, ele é sacana o examinador. Ele vai querer, de certa forma, induzir você ao erro. Então ele pode inverter essas palavras e você achar que é tudo igual, professor. Não. Lembra, volta a repetir, nós estamos lidando com uma banca que gosta de lei seca. E você não pode errar por conta disso. Outro ponto muito importante discutido é a questão da idade. Muitos concursos públicos limitam a pessoa por conta da idade. Você pode estar aí pensando, pô, professor, eu sou muito velho para prestar concurso. Eles vão me barrar. A posição do STF, segundo a súmula 683, diz assim:
os limites de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando se possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Aqui essa súmula é muito interessante, porque diz assim, em regra, você não pode limitar a idade. Todavia, dependendo do cargo, dependendo da natureza das atribuições, dependendo de uma série de fatores, não é bom para a administração e nem bom para o interesse público uma pessoa que tem uma determinada idade. Então, imagina só, você botar lá que poderia muito bem chegar e falar, não, olha, ter um limite mínimo ou um limite máximo é para sempre visando o interesse público e não visando a interesses pequenos, de minorias. Então, visando interesse público. Às vezes fala assim, mas professor, é cruel, que a pessoa quer, o sonho da pessoa. Mas gente, a gente tem que compreender que isso, a gente tem um interesse público maior e não um sonho individual de uma pessoa. Às vezes a pessoa tem lá seus 65 anos e fala assim, meu sonho é ser delegado de polícia. Pô, 65 anos, como é que vai fazer uma questão de trabalho de campo? É difícil. Fora que existe uma série de fatores, então a gente tem que levar o interesse público. Na balança, o sonho, o interesse público tem que se prevalecer. O interesse público pode parecer frio, mas é aquele pensamento. É impessoal, é um pensamento impessoal. Então somente a lei pode estabelecer requisitos de acesso. Então a lei vai estabelecer como é que funciona. Nós temos aí uma grande mudança legislativa que vai passar, que é a Lei Geral dos Concursos. Vai ser muito interessante essa lei. Vai ser muito interessante ver a aplicabilidade dessa lei, né? Um dos fatores muito bacanas é o tempo. Saiu o edital, existe um tempo mínimo para que possa ser realizada a prova. Então vai acabar com esses editais assim que certas pessoas têm uma informação privilegiada, sabem que o edital vai sair, em seguida já fazem a prova. Não, vai acabar com isso. Vai ter um prazo mínimo, todo mundo vai estar de igual para igual, vai saber mais ou menos o período para fazer essa prova, né? Então a lei é a lei que proporciona, que diz certo. Até nós tivemos uma grande polêmica aqui, infelizmente, senhores, convenhamos, né? Foi uma grande imprudência aí da questão da Polícia Federal, né? Quando a Polícia Federal não quis aí dar acesso às pessoas portadoras de deficiência para reservar a vaga, né? Aquilo foi lamentável a conduta, não sei de quem foi a ideia de achar que para ser policial tem que ser 100% perfeito das suas condições físicas, né? Na verdade, nós sabemos que dentro da polícia existem vários tipos de agentes, né? Ou de delegados que ficam só no setor administrativo, delegados que ficam no campo. Então, assim, é lamentável quando acontece algum tipo de discriminação, porque isso afeta a lei. Agora, obviamente que a lei também tem que ser proporcional, né? A gente não pode criar. Eu, particularmente, aqui vai uma opinião pessoal minha, não querendo gerar polêmica, eu acho errado a lei lá no Paraná, que para o acesso aos cargos tem que reservar cargo para cargo público, enfim, concurso público tem que reservar vagas para afrodescendentes. Na minha opinião, isso na minha opinião, ela é inconstitucional. Uma coisa é você reservar na universidade a cota, mas agora você também em concurso público, não concordo, não acho justificável isso. Eu entendo que existe, historicamente, aqui no Brasil, nós vivemos um processo em que realmente houve uma questão de exploração, houve essa fala, mas professor, isso eu acho que é uma medida assim, sabe que as medidas paliativas não vai resolver o problema. O problema está lá da educação desde o início. Então, assim, mas por outro lado, né? A gente também tem que oportunizar para que as pessoas que estão em situações... agora, é difícil, né? Só porque... não, vai concorrer... Eu sou descendente de afro. Eu sou
descendente de afro. Eu sou um afrodescendente. Aliás, sou descendente de pessoas de origem africanas. Fala, como assim, professor? Você vê meu bisavô é negão. Com todo respeito, negão. Falo, mas seu bisavô moreno? Sim, negro. Meu bisavô negro. Então, se eu adotar, não. Que é o meu bisavô pegou, casou com a minha bisavó, que era uma italiana de olhos azuis. Nasceu minha avó, mulata. Nasceu minha mãe, loira. E nasceu loiro. Meu irmão é moreno. Você vê como que é o processo de assim... No Brasil é uma mistura. Então, sei lá, é aquela história. Só o tempo vai dizer que houve acertos ou erros, né, meus queridos? Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia de concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas nomeações para cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Aqui. Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Primeiro aspecto aqui que eu quero deixar claro para vocês. Aqui nós estamos lidando, então, com uma situação muito interessante. Qual que é a situação interessante aqui? Aqui nós estamos lidando com... todo mundo confunde. O que é provas ou provas e títulos? Normalmente, quando é prova, você só vai entrar através de provas. Você faz uma prova, se for bem colocado, você vai e assume no concurso. Agora, provas e títulos, quando você tem... Não é só a prova, mas você tem pós-graduação, mestrado. Isso conta como título, né? Então, a avaliação sua não é só prova, mas tudo aquele currículo que você tem que pode ser pontuado, né? E pode ver que existe uma diferença, né? A Constituição Estadual do Estado de São Paulo não traz a expressão na forma prevista em lei, conforme o artigo 37. Então, tome cuidado através dessa pegadinha de palavras, né? Então, primeiro aspecto, vamos lá. O concurso público é a exigência, né? Eu já falei. O concurso público é a exigência, é o caráter moralizador. Eu até falo que é uma exigência, porque para você adentrar, é uma exigência cruel, né? Porque o concurso público, em tese, deveria o quê? Você tem que ser o melhor. Você tem que estar entre os melhores. Se você já passou num concurso público, você fala, pô, eu fui entre os melhores. Então, o concurso público é o sistema democrático mais cruel que existe. Você, teoricamente, passa porque você é o melhor, ou você está entre os melhores. E a exigência, logicamente, não alcança, sim, funções públicas, mas só cargos e empregos públicos. Porque as funções podem ser temporárias ou de confiança. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Isso aqui eu tirei de um doutrinador, mas eu já vi cargos temporários, né? Funções públicas temporárias, alguns da administração, por mais que entendam ser temporários, eles podem ser feitos através de concurso público. Mas enfim, a regra é que tem que haver concurso público. E depois, dependendo da situação emergencial, você não faz a questão do concurso público. Estamos vendo os médicos sendo importados aí, de outros países para ajudar aqui no Brasil. Eles não estão fazendo concurso público, mas são funções temporárias, de confiança, aliás, cargos temporários, desculpa. Essas funções temporárias de confiança são outra coisa, né? Mas enfim, vamos então para o intervalo, vou tomar uma água, e aí eu conto com você aí, 5 minutinhos, bate uma água no rosto e vamos continuar, tá, meus queridos? Até mais, daqui 5 minutos.